Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Olá, muito boa tarde, bem-vindo, bem-vinda ao Saúde em Pauta, o nosso programa já de toda terça-feira ao meio-dia. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Bom, nós estamos aí ainda em meio à pandemia e a Organização Mundial de Saúde ainda não tem muita certeza dos efeitos, da Covid no organismo das gestantes. Então, para esclarecer algumas dúvidas, nós convidamos o Dr. Reinaldo Erdmann, que com muita gentileza nos atendeu, e eu já começo o programa agradecendo ao doutor. Muito obrigada por ter separado um tempo para falar aqui conosco, viu, doutor? Eu que agradeço, Isabel, por estar com vocês, porque falar de medicina é o nosso prazer, e ainda mais desse tema tão atual, né? Excelente, vamos procurar ajudar, sim. Vamos lá então, doutor. Como eu falei agora na introdução, a Organização Mundial da Saúde ela não ainda especifica os efeitos no organismo das gestantes. Então a pergunta é: as gestantes estão no grupo de risco, doutor? Então, na verdade, assim, o grupo de risco, toda gestante, por estar com a sua imunidade um pouco mais baixa, devido à gestação, ao consumo das suas proteínas, seu sistema imunológico e emocional, ela sempre se torna um grupo de risco para qualquer agente agressor. Como um agente ainda desconhecido, que nós estamos tentando entender, eu não chamaria grupo de risco, uns já especificam, eu chamaria grupo de atenção. Temos que ter mais atenção para os cuidados, que é o da população geral. A aglomeração, a nossa higiene, a nossa postura, os espirros. Eu acho que seriam esses os cuidados mais importantes. Existe alguma fase da gestação, doutor, que a grávida estaria mais vulnerável ao Covid? Sim, o histórico que nós temos é baseado no H1N1, porque nas outras fases em que houve grávidas com H1N1, nós vimos que sempre no puerpério, e o que é puerpério? É o pós-parto. São 6 semanas no pós-parto em que a mulher ela está realmente com a sua imunidade mais baixa. Então, é o período mais acometido em que a mãe já ainda, além de perder o sangue no pós-parto, a cicatrização pós-parto, mesmo sendo o parto normal, ela está espoliada pela gravidez e tem que amamentar. Ela vai estar amamentando, que é uma coisa que nós podemos falar, mas o período de maior risco dela é diferente das outras infecções, que é sempre no primeiro trimestre, que é da formação do nenê. Porque não se tem ainda comprovações desse vírus passando. Mas é mais pelo sistema imunológico do que a grávida, do que a gestante passou, que é o pós-parto. Certo. Vamos falar sim da amamentação, doutor, mas antes disso, eu tenho mais uma pergunta. Com relação ao pré-natal, com as informações que nós temos hoje em dia, houve alguma mudança nesse acompanhamento da gestação? Não houve. O que é padronizado pelo nosso conselho, pela nossa associação médica, é que até 30 semanas o acompanhamento mensal, claro que se houver alguma intercorrência, mas numa gestação, num pré-natal normal, até 30 semanas mensal, de 31 a 37 semanas quinzenal e de 37 semanas a 40 acompanhar semanalmente. Claro que, havendo alguma intercorrência nesses contatos, a gestante vai estar contactando o seu pré-natalista. Doutor, agora com relação ao bebê, existe algo que já nos garanta que o risco é real de contaminação, seja no parto ou até mesmo durante a gestação? Tem 2 estudos que deixaram a gente bem tranquilo com relação a isso, e foi tanto em Nova York e na China. Eles investigaram esse poder de transmissão e viram que no líquido amniótico funcionado de pacientes com Covid, as mães contaminadas, as mães tendo
não havia presença do vírus no líquido amniótico. Então, se não tem no líquido amniótico, que é a grande interlocução entre a mãe e o feto, então o risco nós temos visto que não tem. Mas agora, esses dias atrás, uma mãe que não tinha Covid, uma mãe não tinha, e o feto, o nenê, né, o recém-nascido, nasceu com Covid. Então, é muito complicado essa passagem pela placenta. Mas, olha, na grande maioria, para a nossa população, nós temos que tranquilizar. Não há esse risco absoluto de transmissão horizontal. Certo. Doutora, a gente vai então agora para um breve intervalo. A você que está aí nos acompanhando, continue com a gente vai fazer esse break, mas antes eu tenho um recadinho para você, olha só. A Clínica Barbosa está há 32 anos em Santa Bárbara do Oeste, cuidando da sua saúde e trazendo para você o que há de mais moderno em soluções auditivas. Falando nisso, você já conhece o aparelho auditivo recarregável? Ele tem diversos benefícios. Para começar, você terá a liberdade de usar seus aparelhos o dia todo, sem se preocupar em ficar recarregando. Você economiza até 200 pilhas por ano, o que significa menos descarte de pilhas e, consequentemente, uma atitude mais sustentável. Você poderá se conectar a smartphones, TVs, não é o máximo? Para mais informações, entre em contato com o telefone 3463-1804, 3463-1804, ou então pelo WhatsApp 99242-1917. Clínica Barbosa, experiência e compromisso com a saúde. Estamos de volta com o Saúde em Pauta e hoje nós estamos falando sobre gestantes e a Covid. São muitas dúvidas que estão sendo esclarecidas pelo Dr. Reinaldo Erdmann, que com muita gentileza nos atendeu para conversar aqui com você no Saúde em Pauta. Vamos continuar então a nossa conversa, estamos caminhando aí para a reta final. Você que não assistiu desde o início, toda terça-feira ao meio-dia, e tem também a possibilidade de você rever esse programa no YouTube, tá bom? Ou então vai lá no nosso site também, lá no site da UpTV. Bom, doutor, com relação à amamentação, existe alguma recomendação específica nesse momento? Ela pode ser feita normalmente? Como que está a situação nesse sentido? Então, o que nós orientamos e o que temos visto é as precauções normais, que a mãe amamente o nenê, não há descoberta do Covid no leite materno, e a mãe tem que amamentar normal. O grande medo que nós estamos vendo, que assim, o grande problema dessa pandemia é o emocional dessas mães. Elas se desesperam de entrar em contato porque viu a mãe veio visitar. Então, os grandes problemas que temos visto é mais o desespero da mãe entrar em contato com o lactente, que ele precisa daquele contato materno, ele precisa ter o calor da mãe, ele precisa ouvir o coração da mãe, e a mãe, naquele desespero, houve mães que tiveram que fazer ordenha para dar para o seu lactente. E nós temos visto que isso perde o relacionamento, quer dizer, entra mais numa pandemia emocional e que a mãe perde aquele momento tão maravilhoso. Então, o que nós queremos passar é que haja esse afeto da mãe, cuidar do lactente, pôr ele para mamar. Claro, não ficar muito tempo em contato, porque nós somos transmissores. E ele está lá quietinho no mundinho dele. Mas na hora de amamentar, sabe, tranquilizar, respirar, procurar uma paz interior e saber que aquilo que ela está passando para o lactente, para o nenezinho dela, é o tudo de bom que ela tem. Na medicina chinesa, nós chamamos de leite materno de sangue branco. Você vê o nenê alimentado pelo sangue placentário da mãe. E depois ele só muda de lugar. Ele só vai amamentar. Então, aquilo que ela vai passar para ele... E a criança nasce com 3 quilos, com 2 meses está com 5 quilos, ela quase dobra. Então, orientar as mães, orientar aquelas que estão grávidas, que vão ganhar nenê, não ter esse desespero, pelo amor de Deus. Esse desespero de amamentar. O amamentar é vida, tanto para ela como para o lactente dela. Ótimo. Que bom ouvir isso, viu, doutor? É muito reconfortante para quem já é mãe, imagino para quem está passando por esse momento em uma gestação, ouvir realmente o senhor falando isso
é muito reconfortante. Nós estamos realmente agora caminhando para o fim e eu gostaria que o senhor desse alguma orientação, se o senhor pudesse falar para pessoas, mulheres que estão, enfim, famílias, esposos também, que estão planejando ou estavam planejando engravidar e foram pegos de surpresa por esse período da pandemia. Gostaria que o senhor desse um recado, uma orientação, o que o senhor falaria para essas pessoas? Então, o que nós passamos, Isabel, é assim, se puder, porque os casais se programam, nós tínhamos programação esse ano, por exemplo, de viajar, tínhamos programação de ir para a Europa, quem tinha viagem, várias programações, fazer cursos, e nós estamos todos parados. Então, o bom senso, o bom senso da condição que nós estamos é que não haja, porque a grávida já é uma emoção muito grande. E nesse medo que nós estamos de pegar, de adquirir, e meu neném vai nascer com problema e pode não nascer. Então, eu acho que não, eu recomendo que não haja, nesse período, até a gente tranquilizar, vir a vacina, ou a gente continuar estudando e tendo mais certeza, tanto que assim, Isabel, a recomendação que eu passo para as minhas pacientes, não estão fazendo fertilização, para você ter uma ideia. As pacientes que estão lá estão desesperadas, querem engravidar, eles não estão fazendo. Estão esperando passar esse período, porque é um fator de risco, uma gravidez que você vai implantar um embriãozinho e com todas essas incertezas, riscos, problemas. Então, é melhor, a nossa sugestão, quem somos nós para interferir na vida dos nossos pacientes? Como acontece as gravidezes, às vezes, não indesejadas, como chamamos, mas aquela gravidez que ocorreu. E pensar assim, olha, vamos embarcar, sabe, nessa viagem e vamos ter fé que Deus vai nos abençoar. Mas se puder postergar, se puder planejar com mais calma, numa outra fase, eu acredito que dá mais bom senso, dá mais paz interior para aquelas grávidas e explicar para elas que nós estamos estudando ainda o vírus, é um vírus novo para toda a comunidade científica do mundo. Então, o que nós podemos auxiliar é assim, se puder, na medida do possível, evitem. Mas se acontecer, vamos embora, vamos subir junto no barco e vamos caminhar e pedir para aquele que sabe tudo, que cria tudo, nos ajudar, nos dar luz. Só isso que eu falo para eles. Doutor, o senhor bem comentou que o grande problema até de toda essa situação é a ansiedade, né? É a questão emocional da gestante. O senhor é acupunturista, gostaria que o senhor falasse da importância da acupuntura nesse momento, que creio que vai ser uma resposta de grande ajuda a muitas que estão nos assistindo. Por favor. Com certeza, Isabel. E o que nós temos visto que, infelizmente, os colegas obstetras, como na nossa área, não se atentam a esse atendimento holístico da grávida, cuidando do emocional, mesmo das dores, da insônia, da enxaqueca, e que a acupuntura é um grande auxiliar sem a menor contraindicação. Então, o que eu deixo, assim, a minha mensagem é assim, que aqui está grávida, cuida do seu emocional, sabe? Procurar, buscar ajuda, fazer um yoga, mesmo em casa, tem vários sites fazendo relaxamento para que cuide do emocional, porque termina a gravidez, dá uma depressão pós-parto, que é muito comum pelo desgaste emocional de toda essa gravidez, com toda essa pandemia, familiares que se adoecem, amigos, e estamos perdendo muitas pessoas. Então, a acupuntura é um grande ajudador dessa fase. Então, eu deixo aqui a minha mensagem para que as gestantes se cuidem do emocional, para que depois elas possam curtir essa fase de aleitamento. E mesmo na pandemia, nós temos que fazer do limão a limonada. Se nós ficarmos só no limão, só coisa ruim, nós vamos morrer de pânico, tédio, que é o que hoje eu mais atento no meu consultório, é isso. O pessoal totalmente desequilibrado com o seu emocional e, às vezes, sabe, não deixando de viver uma fase. Temos que ser prudentes, sim, aglomerações, o que pudermos fazer de todas as maneiras, mas temos que viver. Tá certo, doutor.
muito obrigada pela sua participação. Foram realmente excelentes as suas considerações. Obrigada por ter separado um tempo para nos atender. Nós somos muito gratos a isso, porque sabemos o quanto vocês são médicos responsáveis quanto ao atendimento dos seus pacientes, mas com todo carinho e consideração, o senhor parou um tempinho para nos atender. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço você, Isabel, pela oportunidade de falar de medicina, que é o que nós gostamos, e incluir nela o amor, a atenção, que é o que hoje nós mais precisamos. Um abraço a todos vocês, um bom dia de trabalho e Deus que nos abençoe a todos. Obrigada, doutor, mais uma vez. E a você que está aí nos assistindo, muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça, a gente tem diversos horários de reprise, mas o nosso horário do programa inédito é terça-feira ao meio-dia. Isso mesmo, terça ao meio-dia nós temos sempre um encontro. E a pauta é saúde, não é à toa que o nome do programa é Saúde em Pauta. Mais uma vez, obrigada por você estar aí do outro lado com a gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.